Olá, curte assistir documentários? Então não saia daí porque o Espaço Universitário está começando. É isso mesmo. Aqui a gente apresenta produções audiovisuais feitas com muita dedicação por alunos de comunicação. Hoje a gente vai falar sobre a torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras. O documentário é uma produção do jornalista Gabriel Vilela, formado pela PUC São Paulo. E ele está aqui com a gente hoje no estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pela presença. Obrigado eu por esse convite, fico feliz em estar aqui e apresentar meu documentário e espero que todos gostem agora que a gente vai assistir. Gabriel, conta pra gente, como surgiu a ideia de fazer um documentário com esse tema? Desde pequeno eu sempre admirei, sempre gostei, sempre amei o futebol e logo depois eu comecei a gostar de todos os esportes possíveis. Mas o futebol é a grande paixão nacional e para mim não foi diferente. E sempre gostava de ir no estádio, assistir jogos e ficava olhando para a torcida. Desde pequeno eu olhava para a torcida, a festa na arquibancada, nasci nos anos 90. Então era uma época que a torcida era muito inflamada, era muito mais festa, tinha muito mais coisa no estádio. E quando eu entrei na faculdade para fazer jornalismo, eu consegui ter uma paixão maior ainda sobre esse tema e resolvi no meu terceiro ano, falei, não, vou fazer um documentário sobre torcida organizada. Assista então agora a primeira parte do documentário Manchados de Verde. Você tinha, antigamente a torcida do Palmeiras tinham várias, né, facções, né? Eu sou um dos principais fundadores da Mancha, eu era da Inferno Verde, junto com o Paulinho, o Cléo, não podemos esquecer do Cléo nunca. Cada vez que a gente enfrentava e se dava bem numa briga, era incrível, mas a Mancha crescia, lucidamente começava a crescer. A torcida do Palmeiras não tinha respeito, né? Os caras não... O povo fala muito de violência, né? Mas aquela época dos anos 70 ali, os caras abusavam demais. A década de 70, que é o período de formação das torcidas organizadas, assiste, digamos assim, à hegemonia dos Gaviões da Fiel. Essa situação, por sua vez, sofre uma segunda alteração na primeira metade dos anos 80, já em meados dos anos 80, justamente com a entrada em cena da Mancha Verde, que, portanto, responde, sem dúvida alguma, a uma situação histórica de fragilidade da torcida do Palmeiras em relação às torcidas rivais. Era restabelecer o respeito. A gente era roubado, a gente era agredido, a gente não podia botar a camisa do Palmeiras. Isso surgiu em 83, de uma, digamos, dissidência do Tupi com novos torcedores, porque eles estavam cansados de apanhar, digamos assim, das outras torcidas e partiram para uma coisa mais violenta. Justificar a existência da Mancha Verde apenas como um mecanismo de autodefesa da torcida do Palmeiras contra a ação das torcidas rivais é apenas parte da explicação, não é? E por outro lado, como depois vai se tornar quase que um consenso, atribuir à Mancha Verde a responsabilidade maior por um novo ciclo de violência nos estádios soa exagerado. Como sempre, como qualquer outra torcida, teve momentos muito bonitos, momentos muito ruins, momentos feios de violência, de morte, de lado a lado, né? Eu não gosto dessa generalização, mas é impossível esconder que elas se envolveram, todas as grandes torcidas organizadas do Brasil, em algum momento, em muitos momentos, em situações de violência. E as torcidas cresceram muito e os confrontos acabaram sendo maiores, né? E aí eu assumi, depois que eu assumi, coincidência ou não, aí ela acabou explodindo, entendeu? Ela incorporou e cresceu demais e ganhou muito respeito. Respeito que eu digo não de briga, essas coisas, respeito mesmo de diretoria, né? De clube, de imprensa. Ele começou a trazer a imprensa para o nosso lado, ele começou a trazer a sociedade de volta, a Mancha era criticada. Eu fiz a Mancha assim, eu era considerado a Mancha Negra do Palmeiras, então a diretoria do Palmeiras, eu dei tapa na cara de Mustafa, eu era considerado a Mancha Negra da história do Palmeiras, e o Paulinho conseguiu reestruturar tudo isso. A Batalha do Pacaembu é um ponto de inflexão na história das organizadas, é um momento de auge das torcidas, elas ocupavam os estádios de futebol, exerciam um fascínio
nas gerações mais jovens, há um crescimento muito forte dessas associações de torcedores, não é? Chegou no estádio, a gente falou, pô, hoje vai ser um problema, um jogo de manhã, né? Depois tem o Corinthians à tarde. E a gente chegou no estádio, tinham 4 policiais só dando geral, o que também para um clássico é um absurdo. Eu estava no estádio, eu trabalhava na Folha de São Paulo. Aquilo é o tipo, que a gente fala, é o tipo despreparo público para um evento num estádio público de tal forma. Eu falei, meu, isso aqui vai virar um caos, meu. A gente já começou a olhar. Aí, acabou o jogo, começou a ter uns problemas. O time do São Paulo é enorme, o time do São Paulo, Palmeiras na Supercopa, e o Palmeiras foi campeão. Aí, os torcedores do São Paulo, da Independente, começaram a invadir o campo para agredir os torcedores do Palmeiras. Se a gente não invade o campo naquele momento, quem para os caras quase no meio de campo fomos nós. Se a gente não invade o campo naquele momento, ia morrer um monte de palmeirenses, cara. Aí começamos a trocar pancada com os caras, soco com os caras, e os caras foram recuando. Aí recuaram, correram. Enquanto teve o contato físico, eles apanharam da gente pra caramba. Aí, a partir do momento que você é só pedradas, vai sair na mão com o quê, né? Não tem jeito de você brigar. Mas a gente entrou em campo para defender os jogadores do Palmeiras. Tanto que depois até o Márcio Araújo, na época, fala, todo o pessoal comenta, entendeu? E foi assim, muita gente fala, pô, foi uma das brigas maiores que Campal. Não, tivemos muitas piores do que essa, entendeu? Mas assim, essa divulgada como foi. O fenômeno de massa, quando ele está lá não identificado, ele se torna valente e pratica atos que individualmente não praticara. O que está por trás da Batalha do Pacaembu também é um conjunto complexo de causas internas e externas ao futebol, né? Veja que a Batalha do Pacaembu, ela ocorre no momento em que nós temos a chacina do Carandiru, Vigário Geral, a Candelária, não é? É dentro desse contexto que você deve inserir a Batalha do Pacaembu para extrair o significado desse acontecimento. Ele não é isolado. Eu sou da geração de 96 para cá, 97, a geração que foi difícil pra caramba aí a gente reconquistar o espaço da torcida do Palmeiras, né? Que até então já era bem conquistado e bem demarcado pela até então a anterior diretoria da Mancha Verde, da Mancha Verde, até aquele episódio de 95. Porque a Mancha Verde de 97, quando ela foi fundada, tudo bem, mas ela não podia entrar no estádio, ela só voltou a entrar em 2003. No final das torcidas em 95, eu continuei indo, a maioria parou e eu continuei indo para jogo, continuei indo para futebol, acompanhando o Palmeiras. Mesmo naquela dificuldade, que a torcida do Palmeiras voltou a ser a torcida do Palmeiras antes da Mancha, na década de 80, que corria, apanhava de todo mundo, a gente ia para o estádio, era mó dificuldade para você entrar, era mó dificuldade para você sair com a camisa do Palmeiras. Eu não terminei um jogo do Campeonato Brasileiro dentro do estádio, fui preso em todos os jogos. Todos eles, que a gente começou a querer voltar à torcida e ficava cantando na arquibancada e a polícia vinha e prendia, batia. E teve uma vez que o capitão até falou, mas você não vai parar não? Eu falei, mas para. Eu tô fazendo nada, tô gritando Palmeiras, tá me prendendo, prende. Falei, vou pro estádio, não posso gritar Palmeiras, daqui a pouco vocês vão proibir de gritar gol. Falei, vocês querem prender por isso, prende. Eles faziam tipo uma prevenção assim, eles ficavam na arquibancada. Então, se juntasse 15 pessoas e fosse cantar alguma música de incentivo ou não ao Palmeiras, eles vinham, prendiam e tiravam do jogo. Então, era repressão, para não ter torcida mesmo, entendeu? Eu acabei sendo preso em 2004, numa briga que teve na Barra Funda, e por infelicidade o rapaz que morreu era meu vizinho, estava no sábado na minha casa, que eu tinha casado e tinha mudado, e ele me ajudou a mudar. Eu não era repórter, né? Eu era produtor. E aí, às vezes, aos finais de semana, sobravam umas equipes que chamavam, na TV a gente chama de equipe muda, né? É a equipe que tem o cinegrafista, mas não tem o repórter. A chefia pediu para mim, vem logo para cá, já sai fazendo imagem da pancadaria que está tendo, da briga, das confusões que estão tendo nos arredores aqui da emissora. Eu cheguei, vi muitos torcedores aglomerados, brigando mesmo, bastante gente. No caminho que a gente estava fazendo, eu me deparei com o Marcos Gabriel numa casa, não lembro o que funcionava ali, era uma casa
verde. E aí eu fiz uma entrevista com ele rápida, algumas perguntas ele não respondeu, ele estava meio cambaleando, assim, falando meio estranho. Foi quando eu olhei, tinha muito sangue aqui nessa parte dele da cabeça, né? Muito sangue. E aí eu fiquei desesperado com aquela imagem, que eu vi tudo aberto aqui nele. E aí na hora, via rádio, eu acionei a Record aqui e pedi para chamarem um resgate, porque o moleque estava sangrando muito, né? Eu tive a oportunidade, né, de conversar com um garoto, né, antes dele praticamente não morrer, né? Porque ele chegou ao hospital, o hospital acabou mandando ele embora porque chegou no hospital, né, o pessoal viu que ele era torcedor, não deu tanta importância, né? E aí eu tinha sido a última pessoa a entrevistar o garoto, né, antes de morrer mesmo, entre aspas, né? De ser vítima de briga de torcida, né? Todo mundo sabia que eu não estava, né? Até mesmo a juíza me falou isso. Absurdo você ouvir da juíza ela falar que ela não tem prova contra você, mas por clamor público, porque todo mundo tá querendo justiça, ela vai te prender. Eu falei, meu, tá, você não tem prova nenhuma que foi eu, você na verdade sabe que não foi eu e você vai me prender para fazer média para televisão. Eu, como presidente de uma torcida, que não tava no lugar, tinha como ligar pros caras e controlar os caras, eu falei, você tá de brincadeira. Abre o portão aí, mano. Às vezes o batalhão de choque é muito mais uma tropa de choque, mais choque do que tropa, né? E muitas vezes se cria uma violência já para o torcedor. Uma criança, um torcedor com um mal encarado, que também é um preconceito por si só, leva o mesmo tipo de revista, não pode ser. Outras vezes, ou muitas das vezes, um policial que também é mal preparado, vive evidentemente sob estado de tensão, já sai baixando porrete, não é o caso, né? A gente não é só na questão dos estádios, mas em outras manifestações públicas. E acho que especificamente em relação à presença do torcedor no estádio, a polícia declaradamente se mostra contrária a fazer esse tipo de trabalho. E quando necessário, reprimir de forma mais dura a violência no futebol. Com isso, naquele momento, nós encerrávamos uma primeira parte importante do ano em relação às alterações no combate à violência no futebol, combate à violência de algumas torcidas organizadas. Gabriel, como foi a parte técnica do trabalho? A faculdade disponibilizou equipamentos para gravação e edição do trabalho? A parte técnica foi um pouco complicado, porque foi assim, a PUC ela liberou o equipamento ótimo, perfeito, câmera, tripé, luz, tudo foi perfeito. E o problema só que foi a questão de eu produzir o documentário sozinho mesmo, que pô, em outras faculdades eu não sei se existe isso, mas a nossa a gente teve que produzir sozinho, e isso acho que foi a parte mais difícil do documentário mesmo até pegar fala, entrevista, foi bem mais difícil fazer tudo sozinho. Mas eles sempre disponibilizaram tudo bem, tudo ótimo, o computador também para edição. Eu acabei usando pouco o computador da PUC mesmo, eu usei o meu, e graças a minha namorada que me ajudou também a editar, que ela é formada em rádio e TV pela Casper, e ela me ajudou a editar bastante o TCC, porque pô, sozinho é muito difícil fazer. E para quem não sabe, houve uma determinação estadual para que os clássicos paulistas sejam disputados apenas com torcida do clube mandante. Gabriel, como você vê essa questão da torcida única? Então, a torcida única, ela é um retrocesso total para as torcidas no Brasil, e principalmente em São Paulo, que é onde se concentra a maior parte das torcidas do Brasil. E isso é uma perca muito grande, porque quem não lembra, quem não tem saudade, pelo menos para os admiradores desse quesito, do Morumbi meio a meio, torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras, ou então Santos, São Paulo, a final de 2002 do Brasileiro, que foi Santos e Corinthians, foi meio a meio os dois jogos. Foi um espetáculo aquilo, era muito legal, era lindo de ver, era fogos, era sinalizador, era tudo. E a torcida única, ela perde totalmente isso, tipo, não tem nenhum torcedor adversário que vai incentivar o seu clube, não importa onde seja, e não tem essa torcida para incentivar o time, não, só tem a torcida mandante que vai vaiar, que vai xingar. Vamos assistir agora a segunda parte do documentário Manchados de Verde. A polícia num campo de futebol, ela é opressora. Com a torcida ela é pior ainda. Porque assim, a sociedade hoje entrou no oba-oba da polícia que todo torcedor organizado é marginal. Só que a polícia ela é opressora por essência. O policial que comete um crime ou de abuso de autoridade,
A própria corregedoria da Polícia Militar afasta ele das funções, instaura um procedimento e ele responde processo criminal e, se for comprovado, ele é automaticamente exonerado. Então, essa é a diferença. E a torcida organizada, não. Ela coberta o seu torcedor violento, o seu torcedor criminoso. Quando tem um promotor que desvia da sua função, o Ministério Público é o primeiro a colocá-lo na rua. Quando tem um juiz que pratica atos contrários à lei, o judiciário, a corregedoria, é o primeiro a afastá-lo da função e colocá-lo na rua. E a Polícia Civil é a mesma coisa, a Polícia Militar. No Rio de Janeiro a gente tem um problema maior, que é a conivência da polícia, né? Uma polícia que a gente sabe que é corrupta, não que daqui não seja. Só que lá é uma coisa muito doida, assim, me paga para fazer escolta. A torcida que vai pro Rio sabe. No Rio de Janeiro você tem que pagar propina pra polícia para descer pro Maracanã, senão eles não te levam escoltado. Aí eu falei pros caras, falei, meu, eu não vou pagar pra vocês. Eu falei, eu sou totalmente contra a corrupção, não vou pagar pra polícia pra poder ir no meu estádio. Eu falei, a gente vai sem escolta. Aí vão pro jogo e eles não escoltaram a gente. Eu falei, mano, a torcida do Flamengo tá esperando vocês. Eu falei, então tá empatado, a gente também tá esperando eles. Chega lá, a gente se vira. Aí chegamos lá, entramos no Maracanã, velho, lotado, e brigamos com o time do Flamengo na entrada do estádio. Aí chegou os policiais, vocês estão loucos, não sei o que. Eu falei, meu, nós falamos que nós viemos pro estádio. No outro jogo foi de novo com o Flamengo. E aí, o que aconteceu? Com o Flamengo, o que o Major fez? Ele segurou a gente lá no estádio, aí mandou sair as outras torcidas organizadas do Palmeiras e só a nossa torcida ele trouxe, sozinha. E quando a gente estava vindo, assim, a polícia, na verdade, chegou ali depois do Shopping Rio, né, a polícia, ela simplesmente diminuiu a velocidade, deixou nossos ônibus ir, velho, coisa de 200 metros, nós começamos a tomar um monte de tiro. E a polícia atrás, desligou as sirenes e veio vindo atrás. Nós fomos tomando tiro. E aí lá no pedágio, a polícia apareceu falando que a gente tentou roubar o pedágio. Porque lá atrás, a 5 quilômetros antes, a gente já tinha parado o ônibus que o moleque tinha morrido. O moleque tava com tiro com ele, o moleque tinha que tomar tiro na cabeça, de cima para baixo, de cima de um viaduto ele tomou. No hospital, tava lá, o policiamento chegou. Aí o cara, o que aconteceu? Eu falei, vocês sabem o que aconteceu? Vocês estavam junto? Eu falei, você está perguntando porque você estava junto, mano. Dizendo que eu não vi vocês, só vindo atrás tudo apagado. Eu falei, eu não duvido nada que seja vocês. Para mim, até hoje, que eu entrei com a representação aqui no Ministério Público, mas, não estou dizendo nada, para mim até hoje, foi a polícia que fez, não foi briga de torcida organizada. Vamos, o Estado de São Paulo, com Paulo Castilho ou sem Paulo Castilho, vai sufocar as torcidas organizadas, vai fazer o que tem que ser feito para a gente chegar num acordo e as torcidas se adequarem ao seu comportamento. E eu tenho certeza que eles, por um instinto de sobrevivência, eles vão se adequar rapidamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse problema vai ser solucionado muito antes do que a gente imagina. Tem exageros por parte da polícia, é claro que tem, não só em estádio de futebol, mas tem que se entender também o que não é fácil a atividade policial. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, tem exagero evidente de torcedor, né? Se é que dá para chamar de torcedor, o cara que vai para o estádio só para xingar o outro, o cara que vai para o estádio, na verdade, porque ele quer bater na estação do metrô, ele arma tocaia para o jogador, para o torcedor, para o jornalista, para o Dalai Lama, para a Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, já começa errado. De todas as partes, inclusive às vezes da própria imprensa, quando noticia, fala guerra de não sei o quê, quando às vezes noticia apenas o lado violento, beligerante, e mais das vezes, quando só mostra a violência. É meio que a espetacularização da violência que a gente tem tido. Mostra, você quer ver isso 2h30 num programa de final de tarde na televisão aberta, mais para a TV escancarada? Claro que não. A torcida do Palmeiras fez um negócio legal na arquibancada, a Mancha fez um negócio legal. Eles não falam assim, a Mancha fez. Eles falam a torcida do Palmeiras. Se um grupo de palmeirense que não seja Mancha, que às vezes o cara vem aqui, toma um negócio a mais e tal, aí entra em confronto entre eles ou a polícia. Fala que foi torcida organizada, membro de torcida organizada e tal. Coloca como se quando o Palmeiras tá ruim ou tá nessas fases aí de conflito, aí que eles é um prato cheio para a imprensa, entendeu? Então eles gostam assim. Eles tem que exaltar os caras e eles gostam de ver a gente para baixo, entendeu? Mas sem dúvida a torcida que faz muito do colorido, as coisas mais lindas que acontecem no estádio de futebol são as torcidas organizadas que fazem. Ou 99% dos casos. Agora, em 103% dos casos, as coisas mais horrorosas que acontecem nos estádios e fora deles também são as torcidas profissionais. As torcidas são o lixo da sociedade. Quer dizer, eles não veem que na torcida organizada tem pai de família, tem trabalhador, tem empresário, tem comerciante. Porque vende.
É onde eu quero deixar bem claro. Toda vez que a Mancha se envolve numa briga, ou a Gaviões, ou a Independente, ou a Torcida Jovem, ou qualquer outra facção daqui ou de outro estado, a imprensa cai de porrada criticando. Com justiça, claro, é merecido, está arrumando confusão, está brigando, quer ser elogiado, não vai ser elogiado, né? É evidente. Mas quando faz uma pacífica manifestação reivindicando o ingresso ao alcance do bolso do torcedor, a mídia ignora. Eles tiveram essa ideia que eu achei brilhante, que foi não torcer. Não torcer, ou seja, eles tiveram o mesmo comportamento dos coxinhas e dos caputinos. Ficaram quietos. Aí os coxinhas e caputinos mandaram a Mancha tomar no cu. Vem cá, qual é? Como é que é isso? Então, além de você ser da organizada, ser sempre julgado, mesmo que você não se envolva em confusão, mesmo que você não brigue, mesmo que você seja apenas um torcedor que quer fazer parte daquele grupo e torcer pelo seu time, você é tratado às vezes como marginal, como bandido, quer dizer, porque generalizam e nem todos têm esse comportamento, né? Além disso, você tem que pagar o ingresso do cara, tem que ficar gritando o tempo todo? Não. Se o coxinha não grita, por que eu sou obrigado a gritar? Então a Mancha fez o certo, ela fez silêncio. E o tempo que esses caras ficaram xingando a torcida organizada, deveriam gritar Palmeiras. Por que não gritaram Palmeiras? Por que não assumiram o papel da Mancha? Se tivessem gritado todo o tempo, talvez alguém falasse, amigo, não precisa da Mancha, porque a torcida sozinha ela grita por si só. Mas não foi isso que nós vimos. O que nós vimos foi a revolta deles porque a Mancha não puxou o grito. Porque quem puxa o grito e fica se esgoelando, gritando Palmeiras, Palmeiras, ou Timão é o Timão, é a torcida organizada. Um cemitério por isso mesmo. E você percebe que tecnicamente há um impacto. Porque a atmosfera fica fria. Quem cria aquela pressão, aquela atmosfera para o adversário é a torcida. E a torcida tem que ser atuante. Se a torcida for fria, o time adversário entra, se adapta ao gramado, começa a entender como as coisas funcionam, olha para fora, vê todo mundo torcendo para o time, todo mundo calado, ele fala, opa, tá para mim. E faz o jogo dele. Apesar de ter ficado chateado, porque a torcida do Palmeiras está xingando a gente fazendo um protesto pacífico. Se é um protesto violento, tudo bem, até concordo, pô, a gente também pegou pesado, mas um protesto, a gente só falou, a gente não vai cantar, porque tá absurdo isso aí. A gente encarou da seguinte forma, eles vêm aí, eles compram um pacote, a torcida do Palmeiras hoje é assim, compra um pacote. Qual que é o pacote? Ó, vou lá pro jogo, vou pagar meu ingresso, vou sentar na minha cadeira e eu vou ver o jogo. No meu setor, eles pensando isso, né? No meu setor eu vou sentar e vou assistir o jogo. Só que tem os caras lá da Mancha que eles têm que cantar para mim. Então eles vão cantar. E aí parece que a gente não cantou, então parece que fugiu do pacote que eles compraram. Tipo assim, pô, eu paguei por isso, o cara não cantou. Além de se eles pudessem procurar o Procon para falar, ó, tem que processar a Mancha aí, eu vim aqui para ver eles cantarem, eles não cantaram. Porque a gente tem o livre-arbítrio de cantar ou não. E não que a gente está querendo fazer troca, não é isso. A gente apoiou o time pior. Não é, o problema é o ingresso, cara, a elitização do futebol. Esse é o nosso maior problema hoje. Sendo tratado como consumidor, o espetáculo fica mais atraente. Então, passa a ser um programa. Você poder chegar no estádio de futebol no horário próximo ao início e sentar exatamente no seu lugar, até após o início, e sentar exatamente no seu lugar. O que vai acontecer? Você vai levar teus filhos, a esposa vai levar o marido vai levar a esposa, e com isso é um processo natural. Quem vai para brigar fica cada vez mais isolado, porque as famílias vão ocupar este espaço. Só vão ocupar se o espetáculo for atraente. Só vão ocupar se forem tratados como consumidor. Este é o espírito. O futebol está perdendo a essência. Está perdendo a essência. E você vai num jogo aqui em São Paulo, é o pior estádio do mundo para você ver futebol. É a coisa mais chata do mundo. Né? Porque o torcedor está aplaudindo a renda hoje. O time está perdendo, mas deu 38 mil pagantes, 3 milhões de renda. Os caras, eu acho legal pra caralho também, mas eu não vou aplaudir um dinheiro que não entra nem no meu bolso. Agora eu acho que mudou muito, né? Eu acho que com esse estádio novo, nós temos aí a Mancha, que é uma torcida com um número muito grande de torcedores. Eles vêm, eles estão aí sempre, eles estão procurando ajudar o clube, eles cobram muito. O clube devia realmente pensar e não aumentar ingressos, porque
O torcedor também, ele às vezes não tem essa condição de pagar um ingresso muito caro. Então eu acho que o ingresso deveria ser uma coisa que a federação já deixasse claro, que o valor seria tal. Se o clube quisesse diminuir para ter mais renda, mais público, tudo bem. Mas teria que ser um preço único, né? O modelo ideal não é o modelo da Inglaterra, onde as torcidas hoje são realmente totalmente elitizadas. Você perdeu muito daquela cultura tradicional do futebol, daquela maneira que o torcedor se porta. Acho que o modelo ideal, o modelo a ser seguido é o modelo da Alemanha. A Alemanha tem uma regra que precisa ser seguida, que é o seguinte: o número de ingressos dentro do estádio tem que ser, o preço do ingresso tem que ser representativo da sociedade. Então, se você tem 80% da sociedade que pode pagar R$200 no ingresso, beleza, você vai ter 80% do estádio com ingressos a R$200. E se você tem 20% que pode pagar R$10, você vai ter 20% pagando R$10. É horrível, né? Essa elitização aí, cara, tirou todo o tesão do futebol, né, cara? Eu juro pra você, cara, eu não tenho mais tesão de jogo não, cara. Eu prefiro ver na televisão do que, o jogo, o estádio tá frio, cara. Tá frio. Então, precisa ser repensado isso. Precisa ser repensado as bandeiras, os bambu, a emoção. Cadê aquela emoção, cara? É uma solução para trazer um pouco mais de paz aos estádios? Pode até ser, mas é paliativa. Porque a violência nas ruas impera e não é só do futebol. É do mundo, é da sociedade, é da falta de cultura, da falta de educação, principalmente da falta de tolerância. Por isso eu vou ser sempre frontalmente contrário à torcida única, que é institucionalização da violência. Enquanto o preto não entender que o verde pode ganhar, enquanto o vermelho não entender que o amarelo pode ganhar, enquanto o verde de não sofrer da vitória do preto, da vitória do branco, do fúcsia, sei lá, a gente não vai aprender a conviver em sociedade. O que mais se aprende, uma frase de Albert Camus, o que mais aprendeu na vida foi através do futebol. O futebol é maravilhoso porque nos ensina isso, a ganhar, a perder e principalmente a empatar. Enquanto a gente só continuar demonizando as torcidas organizadas, a gente não vai entender o grosso do problema. Elas não são santas, mas também não são só demônios. Uma imprensa não é só santa e também não é só demônio. A gente tem que ser mais plural, a gente tem que tentar entender outro lado, tem que ver outro lado e principalmente numa arquibancada, num boteco, até em casa, a gente tem que entender que para alguém ganhar, o outro precisa perder. A gente tem que aprender a tolerar, para não dizer que a gente precisa, sem exagerar, digamos, num pieguismo, a gente precisa entender a amar, dar uma face, dar outra, enfim, saber que alguém precisa ganhar e o outro precisa perder e ninguém precisa matar. O futebol é um meio, não é um meio de vida. Para alguns até que são mais remunerados das arquibancadas, como eu sou remunerado para ser jornalista. Mas é fundamental entender que isso não tem preço. O amor pela vida e esse amor incondicional que a gente tem que ter pelo um clube, né? A gente nasce amando um clube de futebol, mas não é por esse amor que a gente vai matar alguém. Autorizado! Foi pra bola, bateu, Muito legal o documentário, né, Fred? Mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Gabriel, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Tem algum contato que você quer deixar? Então, obrigado por estar aqui também, fico muito feliz pelo convite. Eu tenho o Facebook, é Gabriel Fonseca Vilela mesmo, é só me adicionar, eu aceito numa boa. Ficaria feliz de recepcionar todos os telespectadores. E obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz e espero encontrá-los novamente num dia. E se você gostou e quiser participar, mande seu trabalho pra gente. É só escrever para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Tchau. Tchau.